Vem pra prosa! Vem pra prosa! Pra prosa! Muito bem, agora sim, sala aberta aqui com o pastor Jackson, a gente já vai começar a bater papo com ele agora, mas, pastor Jaquinho, agora é com você, palavra com você, fica à vontade, nosso programa vai até 7 horas, não tem problema se até 7, 7, 5, 7, 10, fica aí a seu cargo. Amém, amém. Para mim é uma alegria muito grande e satisfação poder estar compartilhando aqui um pouco daquilo que Deus tem transmitido para o nosso coração. E eu quero já trazer um versículo da palavra de Deus, né? E para que a gente possa adiantar esse processo, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Eu vou fazer menção apenas de 3 versículos, porque eu acredito que ele é bastante pertinente à palavra de motivação, de esperança e de fé que nós nos propomos a trazer nesta manhã. E o que o autor dos Hebreus traz, logo no seu capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É meio complexo e um pouco até soa não familiar para as pessoas que não têm o costume, o contato da leitura da palavra, e quando houve esse conceito, houve esse entendimento da natureza da fé a partir desse versículo, né? Mas é um convite de Deus para nossas vidas, e agora mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estarmos nos apossando da genuína e da verdadeira fé, que é focada e direcionada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Eu ousaria dizer que nesses últimos dias que nós estamos passando no mundo inteiro, nós deveríamos tomarmos posse desse conceito, dessa natureza, desse versículo, do seu sentido, do significado da fé, e eu daria um tema nesta manhã muito pequeno e rápido, e dizer que a nossa fé, ela precisa ser exercitada e entendida como uma fé hopumone. Nós precisamos, mais do que nunca, o povo do Senhor, exercitar essa fé, e uma fé hopumone. O que é isso? É aquela fé que, independente de qualquer coisa, independente das coisas que você possa passar, que você possa vivenciar, experienciar nesses últimos dias na sua vida, sabe? Dolorosa, traumática, desafiadora, seja na questão da saúde, né? Seja na questão financeira, seja uma crise existencial pessoal sua mesma, seja uma relação, uma crise conjugal, é importante a gente se apoderar dessa fé e exercitar essa fé hopomone, que é essa fé paciente, que é uma fé que, independente de qualquer coisa, você vai suportando, você vai aguentando, você vai crendo e você não desiste, porque você está apegado a uma fé em Deus, a uma fé em Cristo, uma fé hopomone, é a fé que tudo suporta, mas ela não é abalada na sua vida, né? Porque o que nós temos visto nesses últimos dias são as pessoas desistindo facilmente de continuar crendo, né, nas promessas, continuar crendo na palavra, continuar crendo no poder do Espírito Santo por meio da palavra para a sua vida. Então, isso me faz lembrar, pastor Minho e amados irmãos que estão conosco aí, do que a palavra de Deus nos traz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando o Senhor Jesus, ele alertando a sua geração e as por vir também, dissera, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé. Mas que tipo de fé o Senhor está se referindo? Que tipo de fé, já naqueles dias, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor estava requerindo do seu povo, o Senhor estava requerindo da sua igreja, né? Não vai ser qualquer fé, não vai ser de qualquer maneira, até porque a gente precisa saber o que é fé. E o autor dos Hebreus, nesse primeiro versículo, ele traz a natureza da fé, né? Não é uma fé daquilo que você só acredita porque você está vendo.
Não é uma fé que você não está vendo, mas acredita, mas não tem paciência, porque se eu acredito, se eu creio que Deus vai fazer, então eu tenho que aguardar, eu tenho que ter paciência. E não obstante que eu não tenha paciência para ver o sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida e em volta de mim, eu perco o sentido da natureza desse versículo na minha vida, que traz o que é o conceito de fé. Mas não é tão somente entender o conceito de fé, porque eu preciso conhecer o significado da fé, mas eu preciso entender o caminho que essa fé chega também ao meu coração. E olha o que a palavra vai dizer lá em Romanos 10, 17, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo aos crentes que estavam em Roma, e ele faz um alerta muito importante já nos seus dias, e que esse alerta também igualmente serve para nós cristãos, povo do Senhor, para esses últimos dias, quando ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Olha isso, eu já conheço em Hebreus 11 o conceito de fé. Se eu já sei a natureza da fé, então eu tenho que saber o caminho que essa fé vem até o meu coração, porque não basta só conhecer, não basta só eu entender, não basta teoricamente eu teorizar o conhecimento do sentido da fé. Paulo vai escrever aos crentes que estão em Roma, meus amados irmãos, dizendo que a fé ela tem um caminho natural de se materializar na vida do ser humano. E ela vem pelo ouvir. Então, eu preciso estar de posse, eu preciso ouvir o que o autor dos Hebreus está falando, e isso só é possível se eu ler. E se ao menos eu não ler, eu ouvir. Por quê? Porque o caminho é o processo. Eu preciso ouvir entendendo. Né? Então, Paulo está relatando que a fé, que essa maneira, né, esse firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, ela só é possível na minha e na sua vida se nós ouvirmos a palavra. Né? A fé, se ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Eu ousaria dizer que a fé ela vem pelo ouvir, pela prática da palavra de Deus, né? Porque o conceito eu já sei, o caminho também, mas eu preciso praticar. E para a gente viver nesse mundo que nós estamos, vivendo esses desafios que nós estamos vivendo, de crise econômica, de uma crise instalada politicamente, de uma crise moral, de uma crise ética que o mundo está mergulhada nesses últimos dias, de uma crise financeira, onde as pessoas estão fragilizadas, onde as pessoas estão mais não crendo mais em nada, né? tão descrentes, ficaram incrédulos, endurecidos. Então, é nesse momento que Deus nos convida, que Deus nos desafia a estar exercitando a fé pura, a fé genuína, a fé verdadeira sugerida por ele em Hebreus capítulo 1 e ratificada pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 17, né? E, na verdade, nos despertado por Cristo em Lucas 18, 8, quando ele arremata tudo que o autor dos Hebreus trouxe de conceito, de natureza, do caminho que Paulo está apontando, como que essa fé vai se materializar. Mas Jesus disse, então, será que quando eu voltar, eu vou encontrar? Agora, meus amados irmãos, observe como que o mundo está hoje, como que o cenário do nosso Brasil espiritualmente, né, religiosamente falando, eticamente falando, politicamente falando, financeiramente falando, né, está hoje aqui. Então é importante, sobretudo, que a gente retorne à origem da natureza verdadeira da nossa fé, que é uma fé Hopumone, uma fé paciente, uma fé, eu ousaria dizer, como traz esse conceito de Hopumone, uma fé perseverante.
Que é isso? É que você continua crente, você continua acreditando, você continua, sabe, exercitando a sua fé, independente de as coisas estão boas, você está crendo. As coisas não estão muito boas, você continua crendo. Ou seja, você é um crente que exercita uma fé ropumone direcionada unicamente na pessoa do Senhor Jesus. Aí não importa se muitas das vezes talvez o seu casamento não esteja indo muito bem, se os seus negócios, suas finanças, sabe, não estão indo muito bem. Se você está vivendo em torno de uma cidade, de um estado, de um país que parece mais uma Sodoma e Gomorra, se você está vivendo em um mundo, sabe, que está um caos, mas a sua fé está, sabe, firme, a sua fé está atualizada, porque é uma fé que é forjada na paciência, é uma fé que é forjada na perseverança. Você continua aquele mesmo homem, aquela mesma mulher serva e serva de Cristo desde quando você se converteu, crendo nas verdades, crendo na promessa de Cristo, sabe? Tu não abre mão de viver uma vida cuja sua fé é uma fé embasada em Cristo, em paciência e perseverança. É por isso que Jesus, na sua geração, ele já advertia: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Então, eu ouso a dizer que existe nas entrelinhas um artigo definido, né? A fé, porque a fé em Cristo, ela tem que ser uma fé definida. Você não acredita em Cristo hoje e amanhã você vai procurar acreditar em outras coisas. Eu acredito que Deus vai fazer, eu creio na palavra, mas no outro dia você já está crendo em você mesmo, no seu potencial, na sua inteligência, na sua capacidade, sabe? Na dependência que talvez você tenha emocional ou espiritual de alguém, né? Talvez você faça parte daquele grupo dos irmãos ou das pessoas que dizem: olha, pastor ou irmão, vocês oram por mim? Então está sempre na âncora, está sempre na base, está sempre na dependência de outros, porque você não consegue, às vezes, exercitar essa fé genuína, ropumone, a fé paciente, a fé perseverante na pessoa do Senhor Jesus. Então, o Filho do Homem, pastor Minho e amados irmãos, nos adverte em Lucas, quando ele fala: será que quando eu voltar, eu encontrarei fé? Isso foi há mais de 2000 anos atrás. Então, Jesus estava profetizando, declarando que de antemão eles estavam antevendo que ia encontrar uma geração fragilizada, uma geração quebrada, uma geração desbancada, uma geração, sabe, incrédula, endurecida, por talvez ter passado tantos anos sem ver as coisas acontecer, ou talvez encontrar um mundo tão revolto, tão distante, que isso, de alguma forma, trouxe uma frieza espiritual e acabou abatendo a sua fé. Mas nós precisamos voltar para a origem, não só do conceito, do entendimento do que é fé do autor, capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, né? Mas nos ancorar na exortação de Jesus, Lucas 18:8. Nos ancorar na exortação de Paulo, capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que nos abre os olhos para entender que existe um caminho, para entender que existe uma forma da nossa fé ser fortalecida, da nossa fé, sabe, ficar robusta, da nossa fé, sabe, crescer diante do Senhor. Um belo dia os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, nos acrescenta a fé. Porque eles achavam que a fé deles era pequena. Porque eles achavam que a fé deles era diminuta, eles não conseguiam fazer as coisas grandiosas, eles não conseguiam fazer o extraordinário, porque eles achavam-se tão nada, tão pequeno, que eles não davam conta de poder ser um instrumento. Então o Senhor Jesus conta para eles uma parábola e diz: olha, se vocês tiverem fé,
A fé, que fé? A fé que o autor dos Hebreus traz, capítulo 11, versículo 1, sabe? A fé que Paulo vai trazer em Romanos 10, 17. A fé que Jesus exorta em Lucas 18, 8, para que a gente mantenha ela. Ele disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, pega a menor semente que existia em Israel nos seus dias. Jesus pega uma coisa simples, tão pequena, para dizer, olha, na verdade vocês não têm nem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se Jesus estava sinalizando, já naqueles dias, advertindo a sua geração, e que nos alcança hoje também por meio desta palavra, de que fé, ela não está conceituada no nível da quantidade, sabe, mas no nível da intensidade, de como que você acredita, como que você entende esse conceito de fé? Como que você compreende esse caminho, como ela vem para o seu coração? E como que você pratica elas? Então, não adianta você, não adianta eu, não adianta nós querermos praticar uma fé, pastor Mil, se nós nem conhecemos como que funciona essa fé, se nós nem conhecemos como que se dá a natureza da fé. Que tem gente que quer que as coisas aconteçam, mas eles querem ver. Se eles não ver, Tomé, olha, Senhor, se eu não ver, sabe, a mão dele furada, então eu não vou acreditar. Tomé queria uma experiência antecipada. No direito, nós diríamos uma tutela, pediria o juiz uma tutela, sabe, que é uma forma de o juiz antecipar uma garantia para o seu... para a pessoa que está solicitando. Então o advogado corre lá no juiz e pede uma tutela, que é um antecipamento de uma garantia, que só ia ter lá na frente de um destrinchado processo, mas aí existe essa prerrogativa de lei que os advogados correm e pedem a tutela. O que eu quero dizer com isso? É que Tomé queria uma tutela, uma antecipação, ele queria ver primeiro, para depois crer. E a lógica no reino de Deus, a lógica espiritual para nossas vidas, na nossa experiência com Deus, você precisa crer, independente de você ver. Não tem como o Senhor faz para que depois eu creia. Senhor, restaura meu casamento. Senhor, restaura as minhas finanças. Senhor, restaura, meu Pai, a minha rua. Restaura a minha cidade. Restaura o meu estado. Restaura a minha nação, Senhor. Não, nós fomos chamados para crermos, mesmo sem ver, mesmo se as coisas não estão no momento acontecendo. A fé rupumone me chama, me desafia a eu ter paciência, a eu ter perseverança, porque na hora certa Deus vai fazer na sua família, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer nos seus negócios, Deus vai fazer no seu casamento, Deus vai fazer na vida daqueles que têm sido alvo da sua intercessão. Então, a fé é uma fé responsável, é uma fé madura, e que Paulo diz, ela não tem como acontecer no meu e no seu coração se não for ouvida e se não for praticada. Eu ouço 1 milhão de anos e 1 milhão de vezes sobre fé, mas às vezes quando eu sou convidado e desafiado a exercitar essa fé rupumone, que é a fé paciência, que é a fé perseverante, eu descaio. Então, as pessoas chegam e dizem assim, menino, acredita, menina, tenha fé, tem paciência, Deus vai fazer. E às vezes as pessoas não têm paciência, não têm perseverança. O seu nível de intimidade, o seu nível de experiência com o Senhor ainda está em um grau como a visão que Ezequiel teve, pastor Mil, sobre ele estar no rio, né? E Deus deu uma visão ali, 37 e 38 de Ezequiel, muito forte, quando ele se viu nadando no rio, ou melhor dizendo, ele viu a água subindo sobre a sua vida. E ele conta os níveis que a água chegou aos artelhos, aos joelhos, depois aos ombros, depois chegou um momento insuportável que ele não dava conta, ele tinha que nadar. Então tem pessoas que a sua fé está num nível de intensidade, não é de quantidade, porque Jesus disse, se for de um grão de mostarda, você faz proeza, mas é de intensidade, está nos artelhos, está na superficialidade da relação, na relação dessa pessoa com Deus. Então, eu quero finalizar a minha fala dizendo que, sabe, a fé,
ela hoje, mais do que nunca, está sendo muito importante para a igreja, muito importante para o povo do Senhor nesses últimos dias, e que ela deve ser exercitada com toda intensidade. Uma fé rupumone, uma fé paciente e uma fé perseverante. Continue crendo, mas continue paciente. Continue crendo, mas continue perseverante no Senhor. E que Ele nos abençoe, que Ele nos agracie, que Ele nos fortaleça, no nome do seu Filho Jesus. Pastor Mion. Glória a Deus, amém. É isso aí, gente. Vocês que ouviram aí, eu falei para vocês que o homem era usado por Deus, né? Amém, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença e participação aqui no chat. Lembrando, quarta-feira, hoje é quarta, né? Na verdade, sexta-feira, nós estaremos de volta às 6 horas da manhã com mais um Bem de Manhã. Deus abençoe. Até sexta-feira, às 6 horas da manhã. Um dia ricamente abençoado, um dia graça e o poder de Deus seja manifestado de forma poderosa na vida de cada um de vocês. Pastor Jacques, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Abraço em toda a família e também na Igreja Batista Luz do Iguape, em Ilhéus. Obrigado, Jaquinho. Deus abençoe. Amém.